Curso de Educação Mediúnica, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Educação Mediúnica. Nós estamos no livro 2, na 19ª aula. E essa aula a gente continua o tema da aula passada, que é obsessão. E vamos falar das causas da obsessão e como combatê-la. Na lição anterior, nós vimos que os espíritos informaram que a obsessão jamais se efetua sem a participação do obsedado, seja por fraqueza, seja pelo seu desejo. No primeiro caso, frequentemente estão associadas as responsabilidades das leis de causa e efeito. E no segundo, a tendência de comportamento do homem. Igualmente, fala Emmanuel em Estude e Viva, na lição 35, que é forçoso recordar, sobretudo, que os alicerces de qualquer ambiente espiritual começam nas forças do pensamento. Complementando seu esclarecimento, sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Coloca Emmanuel como fatores que mais revelam essa condição da alma, as dificuldades de concentrar ideias em motivos otimistas, a indisposição inexplicável, a tristeza sem razão aparente, ou pressentimentos de desastre imediato, aborrecimentos imanifestos, pessimismos subreptícios, irritações surdas, hiperemotividade ou depressão e tantos outros motivos. Os motivos, as causas da obsessão variam segundo o caráter do espírito. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23, itens de 245 a 254. Então, ele coloca aqui, os motivos, as causas da obsessão variam segundo o caráter do espírito, que são vingança contra desafetos do passado, desejo de fazer os outros sofrerem, quase sempre por ignorância, inveja, covardia e etc. Desejo de impor suas ideias para dominar, desunir, destruir. Divertimento com a impaciência da vítima, porquanto, ao se zangar, faz precisamente o que o obsessor quer. Apego à pessoa por ligações afetivas do passado. O meio mais eficaz de combater a obsessão, levando à sua cura, é através da mudança interior do obsediado. Quebrando-se assim o elo entre a vítima e o obsessor, formado pela lei da afinidade, a aquisição de sentimentos elevados como a humildade, o perdão, a tolerância, a paciência, o arrependimento, a pureza da mente, são condições de fortalecimento da alma para resistir aos arrastamentos sugeridos mentalmente pelo obsessor. Um tratamento complementar consiste no atendimento espiritual de obsessão, levando ao espírito obsessor o esclarecimento dos princípios doutrinários, coadjuvado por um serviço de passes com fluidos salutares para a fortificação perispiritual. Será necessário levar o espírito obsessor a renunciar aos seus desígnios. É preciso fazer nascer nele o arrependimento e o desejo de fazer o bem. Em resumo, pode-se dizer que 3 são as medidas essenciais: a reforma íntima de ambos para livrarem-se de suas imperfeições morais, a prece a Deus e a vigilância nas atitudes para se guardarem na proteção dos bons espíritos. O tratamento, todavia, deve ser feito segundo as características de cada processo obsessivo, cujo reconhecimento decorre dos seguintes sintomas:
insistência de um espírito em comunicar-se, queira o médium ou não, ilusão que, não obstante, a inteligência do médium o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações recebidas. Crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos. Disposição para afastar-se das pessoas que podem esclarecê-lo. Intolerância para as críticas feitas às comunicações que recebe. Necessidade constante e inoportuna de escrever. Constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar a contragosto seu. Ruídos e desordens constantes ao redor do médium, dos quais é ele a causa de tudo ou o objeto. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23, item 243. André Luiz, em Missionários da Luz, no capítulo 18, mostra que o tratamento é diferente conforme o grau de intensidade da obsessão. Relata, inclusive, um caso de possessão, dizendo que a obsediada estava cercada de entidades agressivas, seu corpo tornara-se como que a habitação do perseguidor mais cruel. Ele ocupava-lhe o organismo desde o crânio até os pés, impondo-lhe tremendas reações em todos os centros de energia celular. Fios tenuíssimos, mas vigorosos, uniam ambos, e ao passo que o obsessor nos apresentava um quadro psicológico de satânica lucidez, a desventurada mulher mostrava aos colaboradores encarnados a imagem oposta, revelando angústia e inconsciência. Deixa finalmente registrado que o tratamento deve ser sempre na base do amor e do esclarecimento. No capítulo 9, de Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz mostra também outro caso de possessão, ocorrido num doente de epilepsia, decorrente de dívidas do passado, em que, mais uma vez, esclarece a importância do amor no tratamento, informando que a cura depende do entendimento de cada um. De modo geral, todos os homens estão sujeitos à obsessão, mas os médiuns, certamente mais que os outros, enlaçados em tremendas provas, devem aprender sem desanimar e servir ao bem, sem esmorecer. Diz Kardec, no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23, item 251, que não há nenhum processo material, nenhuma fórmula, sobretudo, nenhuma palavra sacramental com o poder de expulsar os espíritos obsessores. O que falta, em geral, ao obsediado é força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador pode dar-lhe a ajuda eficiente. Em Obras Póstumas, capítulo Manifestação dos Espíritos, parágrafo 7º, item 58, Kardec menciona: quando dois homens lutam corpo a corpo, aquele que dispõe de mais fortes músculos é que abate o outro. Com um espírito tem que se lutar não corpo a corpo, mas espírito a espírito, e é ainda o mais forte que triunfa. Aqui, a força reside na autoridade que se possa exercer sobre o obsessor, e essa autoridade está subordinada à superioridade moral. Por isso, temos, pois, que nos persuadir de que não há, para alcançarmos aquele resultado, nem palavras sacramentais, nem fórmulas, nem talismãs, nem sinais materiais quaisquer. Antes, pois, de pretender domar um espírito mau,
que se cuide o homem de domar a si mesmo. E isto ele consegue através da boa vontade, secundada pela prece e pela vigilância. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Isso está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, itens de 1 a 5. Bom, muitas coisas aqui, né? A obsessão, as causas da obsessão, né? Muitas vezes a gente fala que somos nós que chamamos esses espíritos, às vezes nós que pedimos para que eles estivessem ali. Tem gente que fala, nossa, que absurdo, você acha que eu ia fazer isso? É claro que isso é inconsciente, né? Não é a gente que chama, fala, vem aqui me obsediar, né? É inconsciente, né? As nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos que acabam fazendo com que isso seja possível. Se a gente for fazer uma comparação, quando a gente está num trabalho que não é bom para a gente, é um trabalho ruim, a gente não gosta de ficar lá, mas por algum motivo a gente tem que ficar, porque ou a gente não achou outro, ou porque a gente não tem forças para conseguir um outro, porque a gente acha que a gente é incapaz de conseguir um outro, ou porque a gente precisa muito daquele dinheiro. Bom, por algum motivo a gente continua naquela coisa ruim. E a gente tem medo de sair dali, né? Porque por mais que esteja ruim, a gente se acostumou com aquilo. E daí alguma coisa acontece e a gente sai daquele trabalho ruim. Ou porque a gente é demitido, ou porque a gente teve uma outra proposta. E aquilo, por mais que a gente vá para um outro local, aquilo é um rompimento para nós. E aí a gente tem que aprender a lidar com a falta daquilo, por mais que aquilo tenha sido ruim para nós. E daí, no caso do trabalho, a gente não pode voltar para aquele outro, na maioria das vezes. A gente não pode voltar para aquele anterior que estava ruim. Mas no caso dos espíritos, se a gente fica chamando de novo, do tipo, ai, me faz falta aquilo, né? Aquela sensação, alguma coisa falta, porque algo falta. Né? Se aquele espírito não estava mais lá e a gente agora se desacostumou a não sentir-se mal, né? Então, a gente acaba chamando aquilo de novo no nosso subconsciente, na nossa, não na nossa consciência, porque a gente não quer passar mal de novo. E daí a gente acaba atraindo aquele espírito para nós de novo. Então, por isso, aquele vigiar o nosso pensamento, orar e vigiar, né? E ele dá vários exemplos, né? Porque, como médiums, nós temos uma propensão, uma portinha a mais ali para abrir para esses espíritos que querem, que não querem o nosso progresso, ou que querem ali se divertir, né? Com a gente. Então, a gente precisa tomar muito, mas o dobro do cuidado das pessoas que não trabalham com a mediunidade delas. E aí, na segunda parte desse estudo, a gente vai falar sobre o perdão. Na aula passada, a gente falou sobre os inimigos, e eu falei um pouco dessa questão, mas agora a gente vai falar exatamente sobre o perdão. O exercício do perdão é uma virtude de relevante importância no que tange ao aprimoramento das qualidades morais e espirituais do homem. Em Mateus capítulo 5, versículo de 25 a 26, Jesus recomendou: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estais a caminho com ele, para que não suceda que ele vos entregue ao juiz, e o juiz vos entregue ao oficial de justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não tiverdes pago o último centavo. Dessas palavras do mestre se deduz que o homem deve reconciliar-se com o seu adversário, enquanto está com ele na terra,
para que não venha a deparar-se com a dura contingência de, no plano espiritual, após ultrapassar o limiar do túmulo, ter que sofrer as penosas agruras motivadas pelo seu endurecimento e falta de amor fraterno, além de, na porvindoura existência, ter que muitas vezes sofrer os duros embates de vinganças traduzidas em obsessões, das quais não se livrará enquanto não se quitar com a justiça divina. Praticando o perdão, o homem ocasiona, além de um efeito moral, também um efeito de ordem material. A morte do corpo físico não livra o espírito das ações dos adversários. É evidente que os espíritos que alimentam sentimentos de vingança perseguem sempre, mesmo estando na vida espiritual, aqueles que consideram seus inimigos. Por isso, observam-se na Terra quadros terríveis de obsessões, pois esses espíritos trevosos esperam pacientemente que o espírito a quem querem o mal seja encarcerado num novo corpo carnal para mais facilmente o atormentarem, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais íntimas afeições. Existem dois modos diversos de perdoar. O primeiro é de ordem elevada. É nobre, generoso, sem segunda intenção, que evita ferir o amor próprio, os brios do inimigo. É o perdão com esquecimento, com misericórdia. E o segundo é aquele no qual o ofendido, ou que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir todo o peso de um falso perdão, sem nenhum resquício de amor. Se estende a mão ao ofendido, não o faz com sinceridade, com benevolência, mas com ostentação, tudo com o fito de se fazer passar aos olhos alheios como uma pessoa altamente generosa. Num evento como esse, não há uma reconciliação sincera, mas pura hipocrisia. Recomenda-se aos aprendizes do Evangelho a prática do perdão constante como forma de exercitar permanentemente a caridade e a tolerância com o próximo. Jesus ensinou que não se deve perdoar até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 22. Na prece do Pai Nosso, também chamada de oração dominical, ensinada por Jesus aos apóstolos, há uma súplica a Deus. Pai, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. No entanto, muitos dos que assim oram esquecem-se de perdoar as mínimas faltas dos seus semelhantes, continuando a manter os seus corações impregnados de ódio e de rancor. O perdão, ele é a nossa libertação para tudo. Porque enquanto a gente não perdoa, a gente sofre. A gente sofre cada vez que a gente pensa na situação, na pessoa, no que passou, no que a gente não está perdoando. E esse sofrimento é só nosso. Então, só nós podemos nos livrar disso. E a gente só vai se livrar das dores conseguindo perdoar. Então, o perdão nos liberta de males maiores. Porque se a gente guarda uma dor por muito tempo, uma mágoa por muito tempo, uma tristeza por muito tempo, isso vai se transformando dentro de nós. E isso chega a se transformar em doenças físicas em nós. Sem falar nas inúmeras doenças psicológicas aí, né? Em crises de ansiedade, em depressões e tudo mais. Então, quanto antes nós conseguirmos trabalhar em nós a questão do perdão, perdoando o próximo, pedindo perdão e nos auto-perdoando,
melhor e mais cedo nós nos sentiremos livres, nós nos sentiremos mais leves e seremos pessoas mais tranquilas, porque nós estaremos libertos dessas dores. Eu espero que essa aula tenha servido para vocês. A gente se vê na semana que vem. Curso de Educação Mediúnica, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.